Nós temos conversado aqui sobre alguns maratonistas da fé. E a gente tem falado que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, mas a vida é uma maratona. Uma maratona marcada por momentos de grande alegria, momentos de tristeza, uma maratona marcada por momentos de vitória, momentos de derrota, uma maratona marcada por, às vezes, longas e extenuantes retas, às vezes marcado por lugares onde você passa e o pessoal joga um copinho de água e você toma uma água e renova as forças. Uma maratona marcada por, às vezes, algumas subidas, que você acha que você não vai dar conta. Um fator primordial numa maratona é a perseverança. É a perseverança. Perseverança nos treinos, perseverança na dieta, perseverança na corrida. A perseverança é uma palavra-chave. Para tanto, nós temos reforçado o que diz Hebreus capítulo 12, e eu espero que até o final dessa série você tenha decorado esses 2 versos da palavra de Deus, que diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deixa eu destacar rapidamente 3 coisas nesse texto aqui para vocês. Primeiro, esse texto nos lembra que nós somos parte de uma equipe vitoriosa. Esse texto faz menção a essa nuvem de testemunhas, que é a nuvem de testemunhas de Hebreus 11, a galeria dos maratonistas da fé, e aqueles caras, eles correram a maratona que lhe foi proposta e eles venceram. Nós fazemos parte de um time vencedor. Nós não fazemos parte de um time derrotado. Nós fazemos parte de um time que a tradição é vencer, apesar das lutas. Nesse time tem gente que enfrenta os mais variados tipos de adversidades, mas nas suas histórias e nas suas carreiras eles venceram, não por méritos deles. Já já a gente fala de quem era o mérito. Mas o texto nos convida a livrar-nos de pesos e amarras desnecessários, porque livrar-nos de pesos e amarras é essencial nessa corrida. Existem pesos, coisas que necessariamente não são pecaminosas, coisas que necessariamente não violam um princípio ou um valor de Deus, mas que nos atrapalham nessa corrida. Há determinadas amizades, determinados ambientes, determinadas práticas profissionais, determinadas manias que a gente adquire na vida, que nos impede de correr bem a carreira que Deus colocou para nós. E o desafio é a gente se livrar disso. Mas existem pecados. Pecados não que são tropeços nas nossas vidas. Pecados que começam a se tornar tão habituais que eles grudam na nossa pele, eles grudam na nossa vida, eles nos envolvem a ponto de começar a fazer a gente perder a própria mobilidade. Nós precisamos nos livrar dessas coisas, lidar com o pecado como pecado, lidar com o erro como erro, e tratar isso e abandonar antes que seja tarde demais. Por fim, o texto diz que nós devemos ter como maior estímulo nessa corrida, Jesus. Nessa corrida, existe um perigo muito grande da gente estar correndo a maratona olhando para a torcida. Quem corre essa maratona, tendo como referencial a torcida, pode correr para o lado errado, porque nem sempre a torcida está aplaudindo a gente quando a gente está fazendo a coisa certa. Às vezes a gente faz a coisa certa na história e a torcida não se dá conta disso. Nós temos que olhar para quem está na linha de chegada, Jesus. Ele é o nosso ponto de referência, Ele nos diz o que a gente deve fazer, Ele constantemente nos estimula a correr, Ele constantemente está dizendo, vem meu filho, não desanima. Ele tem que ser o nosso ponto de referência, e Ele é o fator determinante para a vitória dessa equipe vencedora. Nós vimos nas últimas semanas, por exemplo, a maratona de Abraão, e na maratona de Abraão nós aprendemos, entre outras coisas, primeiro, confiar nos caminhos de Deus, no tempo certo, da forma certa. Existe uma constância nessas histórias que nós temos contado e que ainda vamos contar. Deus fazendo uma promessa,
eu vou cuidar de você. Por outro lado, pessoas insistindo em assumir o controle da vida e fazer as coisas que às vezes Deus prometeu que vai fazer, mas a pessoa ansiosa resolve pegar atalhos e resolve fazer do jeito dela, no tempo dela, e se dá mal. Foi o que aconteceu na história de Abraão e da sua esposa Sara. Ainda essa história nos ensina a apegar-nos ao Deus das bênçãos e não nas bênçãos de Deus. Quando Deus diz, pede Isaque para Abraão, Deus coloca Abraão em xeque-mate. Você está apegado, você está agarrado, você ama o Deus das bênçãos, ou você está apegado, você está atrelado, você ama as bênçãos de Deus? Depois nós vimos a maratona de Isaque. E na maratona de Isaque, entre outras coisas, nós aprendemos como é importante escolher bem o parceiro de maratona. E eu procurei mostrar para jovens que a escolha do parceiro de maratona não é secundário, e por sinal a escolha do companheiro de maratona não vem depois da escolha profissional. Muito mais importante do que você quer ser quando crescer, é você escolher bem quem vai correr com você essa maratona. É imprescindível. Eu disse que depois que você tem decidido para onde você vai, a segunda decisão mais importante na sua vida é com quem você vai. Depois que você tem em mente de forma clara para onde você vai, a segunda maior decisão na sua vida é com quem você vai. Se você escolher a pessoa errada, você não vai chegar lá, ou você vai ter muitas dificuldades. E nessa escolha, uma outra coisa que a gente aprendeu na maratona de Isaque: primeiro princípios, depois paixão. Pais, mães, orientem os seus filhos. Primeiro princípios, depois paixão. Ao longo da vida. Jovens, primeiro princípios, depois paixão. Jovens adultos, pós-casados, divorciados, viúvos, vocês não estão isentos a essa regra, a esse princípio da palavra de Deus. Vocês também precisam prestar atenção nisso. Primeiro princípios, depois paixão. Ao longo da história, dentre maratonistas da fé ou maratonistas seculares, via de regra, pessoas que colocam a paixão à frente de princípios se dão mal. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre um outro maratonista, Jacó. E eu vou começar falando do seu nascimento. O texto bíblico, lá em Gênesis, e você durante a semana pode ler mais sobre Jacó, porque eu não vou conseguir falar de todos os detalhes da vida de Jacó. Talvez em Gênesis, a história de Jacó, dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a história de Jacó é a mais detalhada, e tem muitos detalhes que eu não vou conseguir adentrar. O fato é que Rebeca, mãe de Jacó, ainda grávida, percebe que 2 crianças estão lutando dentro do seu ventre, lutando por espaço. E diante disso, ela recebe uma palavra de Deus. Diz assim: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Deixa eu tentar atualizar esse negócio para você entender direitinho o que está acontecendo. Isaque e Rebeca vão fazer o pré-natal, e aí eles fazem um ultrassom colorido, né? E o médico diz, são 2, ok, boa notícia. Aí ele diz, não, mas um está com uma camisa branca e preta, e o outro está com uma linda camisa verde e branca, ou seja, não dá para os 2 conviverem no mesmo espaço, tão próximos assim, né? E aí vem a profecia de Deus, dizendo que um deles, o mais velho, vai ser mais forte, por algum tempo só, né? Mas o mais velho, esse que aparentemente é mais forte, vai servir o outro, vai ser servo do mais novo. Isso é imprescindível para você entender o que vai acontecer depois. Mas na hora do parto, primeiro nasce Esaú, e logo em seguida vem Jacó.
E curiosamente, Jacó vem de uma maneira sui generis, agarrado no calcanhar do irmão, aproveitando o embalo do irmão, procurando vir no vácuo do irmão. Por isso, ele é chamado de Jacó, que significa literalmente aquele que agarra o calcanhar, mas que também tem o sentido, na cultura da época, daquele que age traiçoeiramente. E é impressionante como essa vai ser a marca na vida de Jacó. Um homem que ganha espaços na vida confiando na sua astúcia. Um homem que alcança muitas coisas na vida confiando na sua esperteza. Um homem que vai alcançando determinados espaços a partir da confiança nas suas próprias estratégias. E isso vai se tornar uma espécie de rastro na jornada de Jacó. Rastro. Você sabe que Jacó passou por ali, porque ali existe uma história de traição, existe uma história de manipulação, existe uma história de enganar uma outra pessoa, induzir uma pessoa ao erro ou qualquer coisa parecida. A primeira história onde isso fica claro envolve o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, o mais velho. Deixa eu explicar o que era o direito de primogenitura. O direito de primogenitura na antiguidade era aquilo que o mais velho, por ser o primeiro filho, tinha, primeiro, direito à porção dobrada na herança. Quando se dividia a herança, o mais velho tinha direito a 2 porções. Segundo, o mais velho tinha direito a liderar o clã. Assim que o pai falecesse, ele seria o líder do clã. Terceira coisa, o mais velho, antes do pai partir, num determinado momento, o pai daria uma bênção aos filhos. Mas a bênção sobre o mais velho seria uma bênção especial, porque a bênção sobre o mais velho é a bênção sobre o novo líder do clã. Esaú tinha o direito de primogenitura. Um dia Esaú chega da sua caça, cansado, faminto. Jacó está preparando um ensopado de lentilhas. Esaú sente o cheiro e diz para Jacó: me dá uma porção desse negócio. Jacó, aquele que age traiçoeiramente, diz: não te dou antes da gente fazer uma negociação. Esaú diz: qual que é a negociação que você propõe? Jacó diz: eu te dou um prato de ensopado de lentilhas em troca do seu direito à primogenitura. Negociação. Por incrível que pareça, Esaú topa. Esaú topa. Esaú é o retrato de velocistas. Velocistas estão sempre tão preocupados e tão condicionados a resolver o seu problema no momento que eles não percebem ou não se apercebem que muitas vezes o prato de lentilhas que nos é oferecido hoje nos apresenta amanhã uma conta impagável. Uma conta que a gente vai ter que pagar para o resto da vida. O ensopado de lentilhas que parece a solução no presente se torna o problema a ser carregado ao longo de toda a maratona. E o que acontece? Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E essa palavra desprezou vai ser repetida em Hebreus capítulo 12. Esaú foi irreverente
para com o seu direito de primogenitura. Esaú foi irreverente para com o privilégio que ele havia recebido. O mesmo acontece conosco quando nós, diante de variados tipos de prato de ensopado de lentilhas, somos irreverentes para com o amor de Deus para com as nossas vidas. Somos irreverentes com a escolha que Deus fez por mim e por você. Somos irreverentes com o fato de que Deus nos chama de filhos amados, de que Deus tem um plano para as nossas vidas, mas diante de um prato de ensopado de lentilhas, uma coisa imediata, passageira, a gente é irreverente para com o amor e para com a escolha que Deus fez das nossas vidas. Talvez alguns não estão conseguindo entender do que eu estou falando, então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, na atualidade, pratos de ensopado de lentilhas, eles são apresentados a nós com uma aparência um pouquinho diferente. Existem pratos de ensopado de lentilhas que são apresentados para nós como, por exemplo, como uma negociação ilícita, mas que bem possivelmente vai resolver o nosso problema financeiro, pessoal ou da empresa. E a gente é irreverente para com o amor de Deus, a gente é irreverente para com a promessa que Deus fez, que vai cuidar da gente. A gente é irreverente com o fato de que Deus nos escolheu para sermos luz do mundo e tomamos o prato de lentilhas. Às vezes o prato de lentilhas, ele tem assim 1,80 m de altura, moreno, olhos verdes, bom papo, carro importado, mas é prato de ensopado de lentilhas, é filho de cananeu, Deus não quer ele debaixo da mesma canga que você. Às vezes, o prato de ensopado de lentilhas se apresenta assim como uma loira estonteante. Eu já tenho a mim, então esse prato de lentilha não me é tentador. Mas os pratos de lentilha estão aí. São propostas que no primeiro momento a gente diz, isso resolve o meu problema, é isso que eu quero. Não interessa o que é certo, o que interessa é o que eu estou com vontade de fazer. Esaú, ele é regido pelo ventre, pelo estômago, pelo apetite. Ele não se importa com o futuro. Um segundo momento em que o rastro de Jacó fica evidente é o momento da bênção especial que o seu pai, Isaque, faz. Num determinado dia, Isaque chama Esaú e diz, Esaú, sai à caça, pega uma caça, traz para mim, faz um ensopado, traz aqui para eu comer, porque eu estou prestes a morrer e eu quero te abençoar. Percepção errada. Isaque achava que estava prestes à morte e ele ainda vai durar mais de 20 anos. Ok? Mas aqui nessa história o que acontece? Rebeca, esposa de Isaque, está na cozinha, escuta essa conversa entre Isaque e Esaú, chama o seu filho Jacó e fala assim, Jacó, meu filho, corre no quintal, vai lá no seu rebanho, pega uns 2 cordeiros, traz aqui, eu vou fazer um ensopado rapidinho, você entra lá no quarto do seu pai, se passa por Esaú, porque o seu pai já está em idade avançada e é cego, e ele vai te abençoar no lugar de Esaú. Jacó diz, mãe, mas eu vou enganar o pai? Ela diz, por minha conta, se não der certo, eu assumo a responsabilidade. Jacó fala, mãe, mas problema técnico, Esaú é peludo, eu sou pelado. Ela fala, não tem problema, eu vou pegar a pele do carneiro, e eu faço assim, passo um presto-barba na pele do carneiro, e envolvo aqui no seu braço, e coloco no seu pescoço, e vai dar tudo certo, confia em mim. E aí Jacó entra, e engana o pai. O pai bem que desconfia, diz assim, gozado, parece a voz de Jacó, deixa eu encostar no seu braço, meu filho. E Jacó dá o braço, e ele fala, gozado, braço de Esaú, voz de Jacó.
meu filho, chega aqui perto de mim. Jacó tinha colocado uma capa de Esaú, e aí, certamente, o pai sente o cheiro do perfume de Esaú, né? E ele diz: gozado, voz de Jacó, cheiro de Esaú. Meu filho, como que você conseguiu a caça tão rápida? E aí Jacó bota até Deus na mentira. Ele diz: eu saí à caça e o seu Deus colocou uma caça na minha frente, logo assim, rapidinho. Deus entra na mentira de Jacó. E aí Isaac abençoa Jacó, pensando ser Esaú. Existe uma série de equívocos nessa história. E eu queria chamar a sua atenção do seguinte: quando nós lemos as Escrituras, nós não estamos atrás de heróis para tê-los como referência. Porque o único que nós devemos ter como referência é aquele que está na linha de chegada e se chama Jesus Cristo e nos convida a perseverarmos na maratona. Porque quando você lê histórias desse tipo, eu diria, essa é a família bíblica, ok? Porque às vezes a gente lê alguns livros norte-americanos, onde coloca sobre a gente um jugo de que a família bíblica é perfeita. Não, a família bíblica é essa. A família bíblica, ou seja, ao longo da nossa história, na medida em que a gente vai vivendo, sabe qual que é a grande constatação que a gente faz? Nós precisamos de um Salvador. Lendo as Escrituras e percebendo a história desses homens, dessas mulheres, desses filhos, sabe qual que é a constatação que você faz? Esses caras precisam de um Salvador. Por quê? Isaac está errado nesse negócio. Isaac certamente ouviu da sua esposa o que Deus falou para ela quando ainda os meninos estavam no seu ventre. E Deus havia falado para sua esposa que o mais velho seria servo do mais novo. Mas Isaac, por ter preferência por Esaú, insiste em abençoar Esaú. Isaac certamente ouviu que o seu filho predileto foi irreverente para com o direito de primogenitura, e trocou o direito de primogenitura por um prato de ensopado de lentilhas. Mas Isaac insiste em abençoar Esaú. Está errado. Rebeca está errada. Deus prometeu algo para Rebeca quando disse que o mais velho serviria o mais novo, mas ela não é Deus. Ela não tem que se colocar na posição de dar uma forcinha para Deus cumprir o que Ele prometeu. Deus não precisa da ajuda de Rebeca. E aqui, eu diria que esse é um dos grandes pecados de mãe. Mães adoram brincar que são Deus. Mães são sempre tentadas a dar uma forcinha para Deus. Quando o assunto é filho ou filha, mães pecam. Quando? Quando ao invés de confiar nos caminhos de Deus, elas decidem tomar o controle da situação, porque passa pela cabeça ou coração delas que talvez Deus esteja um pouquinho ocupado, então elas não vão incomodar Deus, elas vão tomar o controle e elas vão fazer a coisa acontecer. É isso que Rebeca faz. Rebeca comete o grande pecado de muitas mães. Esaú está errado. Esaú está errado porque Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de ensopado de lentilhas. Não importa se agora ele concluiu que vendeu barato demais. O que importa é que ele vendeu. Não é mais dele. Quando o seu pai Isaac diz, meu filho, eu quero te abençoar, Esaú, se fosse um cara honesto, deveria chegar e dizer, pai, bem que eu gostaria, mas eu fiz uma grande besteira na minha vida e eu tenho que assumir o prejuízo dessa besteira. Jacó está errado. Jacó engana o próprio pai. Jacó faz uso da fragilidade do pai, que tem uma deficiência visual.
Jacó coloca o nome de Deus nessa mentira. Olhando para essa família, não sobra um. Essa é a família bíblica. A família que precisa de um redentor. A consequência desse fato é que Esaú se volta contra Jacó, e Esaú promete que assim que o seu pai descesse a cova, ele ia fazer Jacó descer junto com ele. Esaú diz literalmente: assim que meu pai morrer e o corpo esfriar, eu mato Jacó. Eu mato Jacó. Olha o que essa mãe Rebeca conseguiu tentando fazer o papel de Deus na vida dos filhos. Ela perde o seu predileto, porque ele vai ter que fugir para uma terra distante. Ela instala uma inimizade que vai durar mais de 20 anos. Ela tem que administrar o rancor para tudo quanto é lado. Então Rebeca chama Jacó e diz: Jacó, meu filho, foge para a terra de Padã Arã, na Mesopotâmia, onde mora o meu irmão Labão. Lembra de Labão? Eu disse que eu ia voltar a falar de Labão hoje. Está aí o Labão, já já a gente chega nele. Mas aqui, só reforçando uma coisa que a gente conversou semana passada, mais uma vez vem o tema filha dos cananeus. E Rebeca diz assim: meu filho, aproveita e se casa com uma moça da minha família, porque por favor, não pegue como esposa uma das hititas, porque a minha vida tem perdido o prazer e o sentido depois que o seu irmão Esaú se casou com as hititas. Isaac chama Jacó, legitima o conselho de Rebeca e envia Jacó para Padã Arã. No caminho para Padã Arã, Jacó para dormir, pega uma pedra de travesseiro, e ele se deita para dormir. Naquela noite ele tem uma visão, e nessa visão, uma escada tinha a sua base no chão, na terra, na história, mas essa escada subia na direção dos céus, e invadia a eternidade, e anjos desciam e subiam por essa escada. Quando Jacó acorda, ele tem a nítida sensação de que ele está no lugar onde Deus se fez presente. E ele vai chamar aquele lugar de Betel, a casa de Deus. E ele ergue ali um memorial, para ele não se esquecer que aquela foi a primeira experiência dele com Deus. Agora eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: nessa experiência, ele escuta Deus falando algumas coisas. Primeiro, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deixa eu chamar a sua atenção para algumas frases desse texto. Primeiro, Deus se apresenta como o Deus do pai Abraão, o Deus de Isaque. Deus ainda não é Deus de Jacó. Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaque, mas Deus ainda não é Deus de Jacó. Jacó convive numa família onde Deus se revela. Jacó tem experiências por tabela, porque o seu pai tem experiências com Deus. Jacó se beneficia de algumas bênçãos, porque o seu avô tem experiências com Deus, mas Jacó vive uma experiência com Deus por tabela. Deus ainda não é o Deus de Jacó. Aqui para mim, existe o grande perigo, por exemplo, de filhos de crentes. Gente que cresce ouvindo as histórias bíblicas. Gente que cresce aprendendo a fazer oração. Gente que cresce aprendendo vídeo de domingo na igreja.
e que desenvolve não uma relação íntima, pessoal com Deus, mas desenvolve uma religiosidade, porque na verdade Deus é o Deus dos pais dele, não dele. Ele não teve ainda uma experiência marcante e forte com Deus, ele ainda não se rendeu ao amor de Deus, ele ainda não se entregou totalmente a Deus. Tem gente que vive uma relação com Deus do pastor. Domingo após domingo precisa ouvir o que Deus disse para o pastor, porque Deus não diz nada para ele. Ele vive uma relação com Deus do pastor. Jacó é um sujeito com quem Deus está falando com ele, Deus está demonstrando interesse por ele, Deus está demonstrando amor por ele, Deus está dizendo que tem um plano para a vida dele, mas Deus ainda não é Deus de Jacó. Ainda, as promessas feitas a Abraão, depois feitas a Isaac, e agora Deus diz, essas promessas são para você, Jacó. Eu vou te dar essa terra, eu vou abençoar a sua descendência. O que eu disse para Abraão, e o que eu disse para Isaac, agora eu digo para você. Eu queria chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Deus escolhe Jacó, não porque ele é o mais bonzinho dos irmãos. Deus escolhe Jacó, não porque ele é o mais bonitinho dos irmãos. Muito pelo contrário, Jacó é o enganador. E você já parou para pensar a matéria-prima que Deus escolhe para trabalhar na história através dela? A matéria-prima que Deus escolhe para se manifestar na história, eu diria, às vezes é a pior da geração. Ainda, o texto diz, estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, eu o trarei de volta a essa terra. Deus está prometendo a Jacó, eu vou cuidar de você, não tenha medo, eu quero cuidar de você, confie em mim. Pare de confiar na sua esperteza, pare de confiar na sua astúcia, pare de confiar no seu poder de manipulação e confie em mim, porque eu vou cuidar de você. Eu acho que, lendo a história de Jacó, a gente precisa se lembrar do seguinte: a história de Jacó não é a história de como um homem alcançou o favor e o amor de Deus, mas a história de como o favor e o amor de Deus alcançou um homem e vai mudar sua vida. A minha história não pode ser contada na perspectiva, a história de um homem, como um homem alcançou o favor e o amor de Deus. A minha história só pode ser contada numa perspectiva: como Deus me alcançou com o seu favor e com o seu amor, e como Ele me transformou. A sua história não é a história de como um homem ou uma mulher se tornou bonzinho e dedicado, religioso e eficiente, a ponto de Deus te amar. A sua história só pode ser contada na seguinte perspectiva: a história de como Deus, apesar de quem você é e o que você fez, como Deus te surpreendeu com a graça dEle, com o amor dEle, e decidiu cuidar de você. Isso nos constrange. Eu não sou amado por Deus porque eu era melhor, eu não sou alvo da graça de Deus porque eu era mais bonitinho, eu sou amado por Deus e sou alvo da graça de Deus porque Deus é amor e Deus é gracioso, e isso me constrange. Mas quem não entende isso, faz o que Jacó fez em seguida. Em Betel, Jacó diz o seguinte: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa. Ele acha que Deus é tão pequeno, Jacó é tão sem noção de quem é Deus, que ele propõe uma barganha com Deus em troca de comida e roupa. Ele acha que Deus é feito Esaú, seu irmão, que aceita um pratinho de lentilha.
ele complementa dizendo: e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Sabe o que eu acho interessante? Se eu fosse Deus, ouvindo essa oração de Jacó, eu diria assim: meu amigo, mudei de ideia, você está fora. Você está fora. Você vai se ralar na vida. Você vai se dar mal. Por sinal, desculpa, mas eu estou precisando ligar para o anjo Gabriel para ele pegar Esaú, trazer aqui, que eu preciso conversar com Esaú. Jacó faz uma oração tola. Tola. Teologicamente incorreta. E Deus acolhe Jacó na sua tolice. Não desiste de Jacó, apesar da sua mesquinhez. Não abandona Jacó por causa da sua falta de visão. E aí então, a história continua. E Jacó chega em Padã Arã. Padã Arã ficava no norte da Mesopotâmia, atual Síria. E quando Jacó chega em Padã Arã, ele vê um grupo de pastores, e ele era pastor, então ele entendia daquele, era o métier dele. Então ele se aproxima dos pastores e diz: amigos, vocês moram aqui na região? Eles: sim, nós moramos. Vocês conhecem um tal de Labão? Os caras: sim, conhecemos Labão. Labão mora a alguns quilômetros daqui. Por sinal, um dos pastores diz, e apontando para o horizonte, fala assim: está vendo aquele rebanho lá? Está vendo aquela pastora? Filha de Labão. O texto então diz o seguinte: ele, Jacó, ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, perceba que assim a geração Jacó já está melhorada da geração Isaac. Isaac, quando vê Rebeca, só vê camelo, né? Jacó ainda tem olhos nas ovelhas, mas pelo menos ele consegue enxergar Raquel, né? E enxerga Raquel primeiro. E aí diz o texto que Jacó aproximou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Aqui começa um princípio que vai ser uma máxima na relação desse namoro e futuro casamento. Jacó demonstra capacidade de cuidar de Raquel. Jacó tira a pedra do poço. Jacó pega o rebanho de Raquel e dá de beber. Jacó demonstra a capacidade de cuidar de Raquel. Rapazes, você quer conquistar a sua parceira de maratona? Em primeiro lugar, demonstre que você não é mais um menino, mas que você é um homem. E que você tem capacidade e potencial de cuidar da sua Raquel. Mas eu preciso falar também para os jovens, porque a gente vive numa geração de jovem que troca o seu corpo por pratos de lentilhas, trocam a sua dignidade por qualquer balada ou aventura. E é importante você perceber que o princípio aqui é: entregue-se como namorada, como noiva, como esposa, àquele que provar primeiro para você, que tem capacidade e potencial de cuidar de você. Porque se ele tem capacidade de cuidar de você, ele não é um menino, ele é um homem. E eu sempre digo: você quer fazer de um menino um homem? Diga para ele: você vai me ter depois que você provar que você é capaz de cuidar de mim. E aí você tem um homem.
mas você quer eternizar um adolescente ao seu lado? Dê para ele o que ele quer, antes dele provar que ele tem capacidade de remover a pedra do poço, que ele tem a capacidade de trabalhar e te sustentar e cuidar da sua vida e zelar por você fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. A história não para aí, porque quando Jacó chega na casa do seu tio Labão e passa um mês por lá, Labão diz assim: Jacó, seguinte, meu filho, eu quero te explorar, mas nem tanto, eu tenho que te dar um saláriozinho, o que você quer para trabalhar para mim? E Jacó diz assim: olha, na verdade eu não quero um salário, eu quero a tua filha. Por Raquel eu trabalho 7 anos. Está aí um cara que está provando que é capaz de cuidar de uma mulher. Eu trabalho 7 anos por Raquel. E Jacó trabalha 7 anos por Raquel. E aí, depois de 7 anos, Jacó marca uma reunião com Labão. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Aí, vamos voltar à lição bíblica da semana passada, que espantou muita gente, que o fato de Isaac deitar-se com Rebeca, o ato sexual, é o próprio casamento. O ato sexual, nas escrituras, principalmente em Gênesis, é o casamento. Infelizmente, hoje em dia, tem gente que já foi casada muito mais do que imagina. Porque, para Deus, sexo não é uma banalidade. Sexo não é um chopinho que você acrescenta a uma noitada. Sexo é o ápice de uma aliança, de um homem e de uma mulher, não de crianças, não de meninos, não de adolescentes, de um homem e uma mulher que decidem aprender a amar um ao outro ao longo de uma maratona. E Jacó não se deitou com Raquel ainda. Ele está 7 anos trabalhando para isso. Você quer fazer do seu menino um homem? Não dá sexo para ele. E ele vira homem. Você quer ter eternamente um adolescente do seu lado? E mesmo depois do casamento você vai vir reclamar para o pastor que ele não assume responsabilidades? Dá o que ele quer, sem ele provar antes que ele é homem. Pronto, fiz os inimigos dessa manhã. Mas o que acontece? Diz o texto: então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Possivelmente Jacó bebeu demais nessa festa. Então talvez um princípio que a gente possa tirar aqui: se casar, não beba. Né? Jacó entrou na tenda, tudo escuro, depois de dias de festa. A noiva entrava toda coberta de véu. Jacó está esperando há 7 anos. Você acha que ele vai acender a vela? Ele está apressado demais. 7 anos. Na manhã seguinte, quando ele olha para o lado, ele diz: Raquel, como você é diferente pela manhã. Você é sempre assim, parecida com Lia toda manhã. Aí Jacó percebe que foi enganado. É interessante, né? O enganador enganado. Mas você já percebeu como essa é uma máxima na vida? Eu conheço inúmeras pessoas como Jacó. Vive a vida inteira querendo levar vantagem sobre as pessoas. E quanto mais manipulam, mais se dão mal. Os enganadores sendo enganados. Aí Jacó vai reclamar para o sogro.
E o sogro mostra no Código de Defesa ao Consumidor de Padã e Arã que a filha mais nova não podia ser entregue se a filha mais velha não tivesse casado. Aí o negócio vai para o pau, vai para a justiça. E lá, no juizado de pequenas causas, Jacó e Labão entram num acordo. O acordo era o seguinte: ok, você casou com Lia. Casou, porque fez sexo, casou. Não tem mais como mudar. Casou. Agora, Labão diz: eu vou te dar Raquel, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Mas daí, gato escaldado tem medo de água, Jacó não era mais bobo. Falou assim: ok, eu trabalho 7 anos, mas pagamento adiantado. Então agora ele tem Raquel, mas ele vai trabalhar mais 7 anos. E além dos 7 anos que ele vai trabalhar mais 6 anos para o seu sogro. E nesse período, acontece um fato. Deus abençoa tremendamente Jacó, mas Jacó acha que o que está fazendo ele prosperar é a sua esperteza. Depois você lê lá o texto. Né? Ele fez um acordo com o sogro sobre, ovelhas, cabritos, camelos de tal cor vão ser do senhor, meu sogro, e dessa cor vai ser meu. Daí ele bota lá um negocinho pintado. Ele acha que é o feitiço dele que está fazendo ele enriquecer, é a tramóia dele que está fazendo. Ele não consegue perceber que Deus prometeu que ia cuidar dele, e Deus não só está cuidando dele, mas porque Jacó está com Labão, Deus está abençoando Labão também. Mas existe um problema nesse negócio de Deus nos abençoar. Deus promete nos abençoar profissionalmente, Deus promete nos abençoar financeiramente, Deus promete nos abençoar fisicamente, emocionalmente, e se você confiar nos caminhos de Deus, Deus vai trazendo a prosperidade sobre você. No entanto, não restringe a prosperidade ao aspecto financeiro. Deus começa a derramar sobre você felicidade, realização, filhos saudáveis, bonitos, bons casamentos, netos, e de repente vem a inveja. A prosperidade que Deus traz sobre você tem um aspecto ruim. Pessoas começam a se levantar contra você. E isso vai gerar a fuga de Jacó de Padã Arã. Olha o que acontece. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, ou melhor, estavam caluniando Jacó, dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza a custo do nosso pai. É uma mentira, mas eles começaram a espalhar essa notícia, a difamar Jacó ainda. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. Mudou o clima, o sogro não está muito favorável, está pegando no pé, está difícil de negociar, toda hora ele muda a regra do jogo. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Mas, por favor, veja essa última frase: eu estarei com você. Jacó, eu estou mandando você voltar para a terra do seu pai. Jacó poderia perguntar para Deus: como? Deus iria dizer: do jeito certo, e eu vou estar com você. Mas Jacó escuta isso e resolve fazer a mesma coisa que seu avô Abraão fez, a mesma coisa que seu pai Isaac em algumas situações fez. Resolve cumprir a promessa de Deus do seu jeito e da sua forma. Ele pega as suas esposas, pega as suas servas, pega os seus servos, pega o seu gado e na calada da noite foge. Labão fica indignado, porque imagina você acordar pela manhã e você descobrir que o seu genro fugiu com as suas filhas, porque ele tinha 2, né? Fugiu com os seus netos para uma terra distante. As filhas, tudo bem, mas neto não, né? Aí Labão vai atrás de Jacó. No caminho, Deus resolve o problema, dizendo: Labão, você não encoste um dedo em Jacó. Você ouviu? Eu estou dizendo, o Senhor, não encoste um dedo em Jacó, não o amaldiçoe. E aí Labão, quando chega mansinho. E eles resolvem a questão. E seguem caminhada. Mas Jacó continua achando que quem está resolvendo os problemas da sua vida é a sua esperteza, é a sua malandragem, é a sua astúcia. E aí Jacó tem um outro problema. Para voltar para a terra de Canaã, ele tem que encarar o irmão
que prometeu que iria matá-lo. E lá vem Jacó com a sua astúcia, com a sua esperteza, o pegador de calcanhar, o cara que resolve sempre os problemas com um jeitinho, manipulando. Ele pega parte do seu gado, ele pega parte das suas riquezas, separa em blocos e diz assim para o primeiro bloco: ó, vocês vão caminhando, vocês vão encontrar Saul lá na frente. Quando vocês encontrar Saul, vocês se prostram diante dele e diz assim: olha Saul, isso aqui, perdão, Saul não, Esaú, né? Olha Esaú, isso aqui são os presentes que o teu servo Jacó mandou te entregar. Aí Jacó manda o segundo bando, e assim a cada 30 minutos Esaú recebe presente, Esaú recebe presente, Esaú recebe presente. E Jacó acha que é isso que vai apaziguar o coração de Esaú. E os primeiros que foram voltam e dizem assim para Jacó: Jacó, Esaú está vindo na sua direção com 400 caras. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Jaboque era um estreito rio que formava uma espécie de cânion, e eles estão passando por uma estreita passagem desse rio. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E aí Jacó ficou sozinho. Ele e o seu rastro, ele e a sua marca, ele e a sua personalidade, ele e a sua confiança em si mesmo. Então, veio um homem que se pôs a lutar com ele. Assim como Abraão recebe a visita de uma figura misteriosa chamada Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, Jacó luta com um homem, anjo, Deus, uma figura misteriosa no Val de Jaboque. Mas daí Jacó está sozinho. Mas Jacó é tão teimoso, Jacó confia tanto nas próprias forças, Jacó acha que é o jeito dele que vai resolver os problemas da vida, que ele resiste àquele homem misterioso a noite toda. E aquele homem misterioso não veio para matar Jacó. Tanto que, num determinado momento da luta, aquele homem, simplesmente para enfraquecer e para colocar Jacó em contato com a sua fragilidade, o toca a coxa de tal forma que Jacó perde completamente o equilíbrio, a mobilidade, a firmeza, e Jacó não tem mais como lutar. E quando Jacó não tem mais como lutar, aquele misterioso homem só diz: deixe-me ir porque já está amanhecendo. Aquele sujeito não veio para matar Jacó, aquele sujeito veio para colocar Jacó em contato com a fragilidade dele. Aquele sujeito veio para tocar Jacó e quebrantá-lo. Aquele sujeito veio para mostrar para Jacó que quem o havia conduzido até aquele momento da vida não era a sua malandragem, não era a sua astúcia, não era a sua habilidade de manipular pessoas com a fala, com o jeito, com a inteligência, era Deus. Se Jacó era o que era, tinha o que tinha, Deus o havia abençoado. E antes daquele homem sair, Jacó agarra nele e diz: você não pode ir embora sem me abençoar. E aí, vem uma pergunta a Jacó: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Seu nome não será mais enganador, seu nome será príncipe de Deus.
eu vim aqui não para tocar o seu exterior, eu vim aqui para tocar o mais profundo da sua alma e fazer uma transformação que ninguém pode fazer, que seus pais não conseguiram fazer, que os seus professores não conseguiram fazer, que os seus terapeutas não conseguiram fazer, porque só eu tenho a chave do quarto mais profundo da sua alma, e esse ser vem e diz: você não é mais Jacó, o enganador, você é Israel, o príncipe de Deus. Abraham Kuyper, ele fazendo menção de um pensamento que percorre Santo Agostinho, Bernardo de Clairvaux e Calvino, que somente Deus sabe exatamente quem nós somos. Tanto que Calvino diz: se você quer conhecer a si mesmo, conheça a Deus. Só Deus pode revelar a você quem você é. Abraham Kuyper faz uma analogia entre o tabernáculo e a vida humana. O tabernáculo tinha um local, que era um local público, aonde todos adentravam. Abraham Kuyper diz: esse é o nosso ser público, aquele que as pessoas conhecem ou pensam conhecer, pelo que elas veem, pelo que elas escutam acerca de nós. Mas existe um segundo lugar no tabernáculo, que é o lugar santo. Esse é o lugar da intimidade, esse é o lugar onde apenas pessoas mais íntimas nos conhecem. Nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos amigos mais íntimos. Os terapeutas, eles atuam nessa esfera. A diferença é que eles possuem ferramentas que as nossas esposas, maridos e filhos não possuem. Mas eles tentam nos ajudar a compreender quem somos e por que fazemos nessa esfera. E eu estou enfatizando isso por um grande perigo. Existe uma terceira esfera, que é o Santo dos Santos. Essa, somente Deus tem acesso. Nessa esfera, existe o código da nossa alma. Só Deus tem o poder de adentrar no Santo dos Santos das nossas almas, da nossa personalidade, e fazer o que ninguém é capaz de fazer, com o código que só Ele possui, nos transformar. E é o que acontece com Jacó. Termino convidando vocês a pensarem em duas coisas que a história, ou a maratona de Jacó, traz à minha mente, ao meu coração. Primeiro, essa coisa fascinante de que Deus não tem pressa. A gente pisa na bola, a gente não entende o recado. Ele diz que vai cuidar da gente e a gente continua cuidando da gente mesmo. A gente insiste em não confiar. Deus manda a gente pegar a direita, a gente pega a esquerda. E Deus não desiste da gente. Se tem alguém que persevera nas nossas histórias, não somos nós, é Deus. Deus é o perseverante. Mas Ele está sempre nos conduzindo para Jaboque. A nossa história culmina num Jaboque. Por quê? Betel é o lugar onde a gente barganha com Deus. Betel é o lugar aonde a gente vem todo domingo e diz assim: Deus me faz isso, Deus me dá aquilo, Deus me abençoa, Deus me dá um novo emprego, Deus me arruma um marido, Deus me arruma uma esposa, Deus me dá uma casa nova, Deus, eu quero um carro novo.
é a típica religiosidade evangélica brasileira, utilitarista e que não transforma o caráter das pessoas. 2 reportagens chegaram a mim essa semana que me assustaram. A primeira dizia o seguinte: mães de santo e pais de santo são expulsos de favelas do Rio de Janeiro por traficantes evangélicos. E segundo esses traficantes evangélicos, eles estão fazendo isso porque os pais de santo e as mães de santo, segundo eles, são do diabo. Esse é o evangelho de Betel. O evangelho que a gente se relaciona com Deus para Ele nos abençoar e ponto final. O evangelho que não nos transforma. A segunda notícia, eu não sei se saiu, se está saindo ou se vai sair, não me interessa. Mas a notícia era: primeira evangélica que posa para a capa da revista Playboy. Esse é o evangelho Betel. Essa moça é capaz de dizer que ela agradece a Deus pela oportunidade de posar nua na Playboy. Deus a conduziu à capa da Playboy. Esse é o evangelho Betel. Sabe o que a gente está precisando no nosso país? O evangelho Jaboque. O evangelho naquele em que Deus vem ao nosso encontro, nos toca. Se for necessário, nos quebranta. Mas para nos transformar. Porque ninguém consegue viver sendo esse Jacó para o resto da vida. Se existe algo que Deus precisa fazer, é vir ao nosso encontro e nos tocar, nos quebrantar, nos transformar e começar algo efetivamente novo na nossa existência. Eu queria convidar você, nessa manhã, a se mover do evangelho Betel para o evangelho Jaboque. Aonde Deus, que tem o código da sala mais secreta da nossa alma, pode nos tocar, nos quebrantar e nos transformar. Em Betel, você vem, adora, escuta a mensagem, faz o seu pedido e sai igualzinho você entrou. Em Jaboque, você sai mancando. Mas você nunca mais vai ser o mesmo. E você vai experimentar o que é ser na história um príncipe de Deus. Na sua família, na sua profissão, na sua cidade, entre os seus amigos. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, entre na presença de Deus nesse momento. Eu convido você a transformar esse espaço nessa manhã, o espaço em que você encontra, num Jaboque. As pessoas conhecem o seu exterior, mas Deus conhece o seu interior, e Deus conhece acerca de você aspectos que nem você mesmo conhece. Peça a Deus: Senhor, venha ao meu encontro. Senhor, me toca. Mesmo que doa, me toca, Senhor. Me transforma. Faz de mim
príncipe do Senhor, uma princesa do Senhor. Vem, Senhor, vem ao nosso encontro, toca no Senhor, no mais profundo do nosso ser, revela as nossas fragilidades, revela as nossas incoerências,